Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Síndico.net. Meu nome é Catarina Deraus, eu sou editora-chefe do Síndico.net e síndica do meu condomínio. E hoje nós vamos conversar sobre violência doméstica em condomínios. O tema é delicado e ganhou força nos condomínios durante a pandemia, devido ao crescimento de casos na fase mais crítica de confinamento, que o pessoal estava ficando mais tempo dentro de casa, e voltou a chamar a atenção do Brasil com o caso de agressão do DJ Ives, a ex-mulher, no começo de julho. E para falar desse tema e esclarecer as perguntas dos nossos leitores e de vocês que estão aqui conosco ao vivo, nós convidamos a advogada Tárcia Quilião. Então, pessoal, antes de eu trazer a nossa convidada, eu vou dar algumas orientações aqui para vocês, para a nossa interação ficar bem produtiva. Então, quem tiver perguntas relacionadas exclusivamente ao tema, escreve aqui nos comentários mesmo, ou na caixinha de perguntas, tem um balãozinho com um ponto de interrogação aqui embaixo, então vocês podem mandar por ali também, que deve ter uma forma bacana que a gente consegue projetar a pergunta. E se você acha que esse assunto pode interessar algum amigo, para os conselheiros, para o síndico ou para os seus vizinhos, você pode encaminhar essa live para eles usando esse ícone do aviãozinho que tem aqui embaixo, tá? E para o pessoal que pergunta se a live vai ficar salva, sim, ela vai ficar salva no nosso IGTV, assim que encerrada. E na próxima semana também vai estar disponível no formato de podcast. Vocês podem acompanhar no Spotify, no Deezer ou no seu agregador favorito. Então agora eu vou trazer a Tárcia para o nosso bate-papo. Então deixa eu ver se ela já mandou a solicitação. Oi, Oi, Catarina, Tárcia. tudo bem? Como é que vai? Eu vou bem, tudo bem com você? Tudo bem, obrigada. Obrigada por você aceitar o nosso convite para participar aqui da nossa live. E, Tárcia, a violência doméstica voltou a ocupar a imprensa com mais um caso envolvendo pessoas famosas, né? Acaba ganhando uma certa projeção quando envolve artistas, né? Pessoas mais aí que estão na mídia. Então, é esse caso aí no começo, mais no começo do mês, né? E a gente sabe que é um problema gravíssimo. Durante muitos anos as pessoas evitavam falar, e ainda hoje, né, evitam falar sobre isso, mas hoje, graças a muitos movimentos, o debate ele vem ganhando espaço. E eu queria que você começasse aqui a nossa conversa explicando para a gente quais são os tipos de violência doméstica. Bom, boa noite, boa tarde, né? Já estamos entrando no anoitecer. Boa noite, Catarina, boa noite, canal Síndico.net, as pessoas que estão nos assistindo. É uma honra estar aqui novamente falando com vocês, é um canal que eu tenho um respeito enorme. E um tema bastante delicado, né? A violência doméstica, ela tem alguns mitos, né? Que eu até quero trazer nessa live aqui, alguns mitos com relação à violência, que eu acho que é importante a gente destacar aí. Mas a gente sabe que a grande maioria das vítimas são mulheres e são crianças, né? E isso está, obviamente, que estaria inserido no contexto dos nossos condomínios, porque residimos em condomínios, a maioria da população reside em condomínio. E a violência, na grande maioria, é no ambiente familiar, o que é muito triste, né? Então, obviamente, que vai envolver, sim, os condomínios precisam, a administração do condomínio precisa ter um olhar atento aí, precisa ter uma conscientização daqueles condôminos, daquela comunidade condominial, de que é necessário, sim, olharmos para essas vítimas. É necessário, sim, a gente começar
a ter um olhar atento com relação à violência doméstica, né? E os tipos de violência que nós temos, né? Nós temos elencados pela lei, a Lei Maria da Penha, 5 tipos de violência: física, sexual, moral, patrimonial e psicológica, né? Então, esses são catalogados os 5 tipos de violência. E aí eu gostaria, Catarina, se tu me permites, fazer uma breve introdução de cada tipo de violência, porque eu acho que Sim, isso vai aclarar um pouco, né, do que se trata essas violências. A com violência certeza. física, a violência física é aquela que a gente enxerga, né? A pessoa, a mulher com o olho roxo, o braço machucado, uma costela quebrada, é aquela que ofende a tua integridade corporal, né? A tua saúde corporal. A violência psicológica, ela é mais silenciosa, né? Porque a violência psicológica, ela é um dano emocional. É difícil você mensurar. A violência física, ela é muito visível, né? Você enxerga. Mas a violência psicológica, ela é muito no teu interior do teu subconsciente, né? Então é todo aquele constrangimento, aquela humilhação, aquela manipulação e aquele isolamento que o agressor faz com relação ao oprimido, né? A violência sexual, ela é a questão que constrange, né? O mantém a participação de relação sexual sem a tua vontade, né? Prostituição também é considerada violência sexual, né? Cárcere privado para obtenção de sexo, tudo isso é a violência sexual. A outra, que é a violência patrimonial, também muito silenciosa, é quando o agressor ele detém parte dos rendimentos daquela mulher, ele coordena as contas bancárias daquela mulher, o cartão de crédito, enfim, a mulher, mesmo trabalhando, ela não tem gerência sobre o seu patrimônio, né? Ele utiliza-se do patrimônio que é dela, construído por ela também, né? Aí se apropria de bens e valores, enfim, essa é a violência patrimonial. A violência moral, que é uma violência muito comum, engloba os casos de injúria, difamação e calúnia, né? Que isso também é muito comum. Então, essas seriam as 5 violências domésticas elencadas pela Lei Maria da Penha. Mas aqui eu gostaria, inclusive, de destacar um outro tipo de violência, né, que a gente presencia, assim, nesse ambiente dessa situação, que é a violência testemunhal. E essa Ah, violência sim. atinge as crianças, né, que estão presentes ali, que acabam, de uma certa forma, presenciando atos de violência, palavras de violência, gestos, enfim, acabam presenciando. E é preciso se ter um olhar muito atento com relação a esse tipo de violência, porque ela é extremamente danosa. A criança, ela está numa fase de crescimento, de constituição dos seus valores, ela está numa fase de conhecimento do mundo. E no momento que ela acaba se tornando, infelizmente, um ambiente normal à violência, ela passa a entender que aquilo ali é normal. Então, isso é uma coisa muito danosa, porque você está criando adultos, seres humanos. E aí, por vezes, você também tem que fazer o caminho ao contrário, né? Será que esse agressor, quando era criança, não tinha como a violência um ambiente normal para ele? Porque geralmente a criança, quando testemunha cenas de violência, ou participa, ou é vítima de violência, ela desenvolve dois eixos. Um deles ela vai desenvolver. Ou ela vai ser o oprimido, ou ela vai ser o agressor no futuro. Né? Então aí você percebe algumas mulheres também que têm um comportamento um pouco mais oprimidas, talvez elas tenham presenciado lá na sua infância a sua mãe sendo agredida e percebendo que a sua mãe não reagiu, enfim, ela começou a achar que aquele tipo de relacionamento, aquela agressão, é uma coisa natural, né? E isso é muito triste. Então a gente precisa sim ter um olhar atento com relação à violência testemunhal. Para não E perpetuar esse problema, né, Tárcia? Porque exatamente. é para interromper o ciclo, né? Porque a gente não pode esquecer, né, Catarina, que o adulto foi criança, né? E aquele ambiente que ele estava sendo criado, né, um ambiente de violência, para ele aquilo ali é normal, né? E assim, é muito danoso isso, porque por vezes se torna uma situação irreversível, né, na vida de uma pessoa, né? E acaba destruindo, sim, uma família, inclusive, né? Pois é.
E Oi. Eu queria ver contigo, que eu acho que é importante também, Catarina, a gente falar. Eu estou trazendo nessa live também dados da Secretaria de Segurança Pública, porque você falou uma coisa muito certa. Na pandemia, nós tivemos um aumento exponencial da violência, né? Por quê? Porque de uma hora para outra, em meados de março de 2020, todo mundo foi confinado dentro de casa. pois é, E não foi só esse o grande problema. Tínhamos outros problemas. A insegurança com relação ao nosso futuro profissional, a insegurança com relação à nossa integridade física, com relação a se contaminar com uma doença e daqui a pouco não ter cura, uma série de inseguranças que foi gerada. Algumas famílias, o marido e a mulher perderam o emprego. Algumas famílias, eles tiveram que fechar as suas empresas, né? Os prestadores de serviço do ramo de bares e restaurantes foi muito afetado, né? Porque ficamos quase um ano aí com os restaurantes fechados, agora que começou a flexibilizar um pouco, mas a gente sabe que no nosso país não tem como segurar a onda por tanto tempo assim, né? exato. Então isso trouxe muita agonia. Não que eu esteja, de forma alguma, não quero ser mal interpretada, justificando esse aumento da violência. Mas esse aumento da violência se deu, sim, em grande parte por conta desse isolamento forçado, dessas perdas financeiras, dessas perdas patrimoniais que a família em si teve. Também tivemos as crianças que não puderam mais ir para o colégio, para a faculdade, para as escolas, e aí ficaram confinadas dentro de casa. E as crianças têm uma energia enorme, né? Então aí começa a correr, e aí daqui a pouco o pai tá lá cheio de conta, a mãe tá cheia de conta, foi ali, deu um tapa, deu um beliscão, e aí aquele ciclo começou, né? Mas não quero justificar isso, mas isso foi sim levantado muito, porque inclusive nos dados do Fórum de Segurança Pública Nacional, antigamente a violência, o maior índice de violência era na rua. E hoje ele trocou de lugar com dentro de casa, né? Por quê? Por conta desse nosso isolamento. E isso aí Potencializou, né? potencializou demais. Para tu teres ideia, até vou aproveitar o gancho, eu vou te passar aqui os dados. Esse fórum foi agora, no mês de junho de 2021, tá? Ah, ótimo. 48% das agressões, né, no contexto geral, são dentro de casa. Olha que loucura, metade das agressões são dentro de casa. Depois, em seguida, vem a rua, né? Então, o ambiente da rua. Depois vem a internet e as redes sociais, tá? Olha só. Depois o bar, que veio com 2%, porque, obviamente, os bares estão fechados, enfim. As escolas e o trabalho também entrou com 9%. Então, assim, está bem visível, né? A questão do trabalho ali, a violência dentro do trabalho. Aí a gente tem aquelas violências patrimoniais, né? Aquelas ameaças, enfim, aquele tipo de coisa. Também foi destacado, né? Exponencialmente a diferença gritante que o topo da lista dos agressores são ex-cônjuges e ex-companheiros e companheiros atuais. Depois vem pai e mãe, olha só, amigos, irmãos e patrão e colega de trabalho. Então vem nessa escala aí das pessoas próximas da violência. Por a separação do fórum também fez por estado civil, tá? Grande parte das mulheres que sofrem violência são separadas e divorciadas, vem com 35%, e 30% solteiras. Depois vem as casadas, tá? Então, a mulherada aí separada e divorciada foi a que pontuou o maior número de casos de violência. Por cor, ela veio bem parelha, tá? Entre pretas, pardas e brancas, todas ocupando 28% a 24%. Veio bem equilibrado ali a cor da mulher. E a violência por idade, por incrível que pareça, Catarina, eu fiquei bastante surpresa com esses dados. O maior índice de violência praticado contra a mulher é dos 16 aos 24 anos. Eu fiquei bem chocada, eu achei que fosse um Bem pouco mais alto. jovens. Muito É. meninas, muito meninas. Dos 16 aos 24 anos, 35% sofreram violência. E dos 24, depois dos 25 aos 34, 28%.
dos 34 aos 44, 24%, e dos 45 aos 59, 18%. Mas me chamou muito a atenção a violência por idade, como são meninas, né? A gente pode falar aí, 16 anos são meninas, como são mulheres jovens, né, que estão passando por isso. Pois é. E você falou aí sobre mitos que envolvem esse tema. Eu acho bem interessante você trazer isso para a gente aqui, para essa nossa conversa, porque eu acho que muita gente tem essas dúvidas e tem essa dificuldade de diferenciar o que é, o que não é, o que envolve esse tema. Bem interessante, sim. Esse material, inclusive, que eu gosto de trazer esses dados que são fidedignos, né? Foi do site de segurança pública, do site da ONU Mulher, para quem quiser consultar, e do Instituto Maria da Penha, que também tem um site muito esclarecedor, onde você tem acesso a todas essas informações. Então, aí, quem quiser, né, dar uma olhada nesses dados aí, que são alarmantes, né? Pode dar uma olhada nesses 3 sites, que foram sites que eu procurei consultar para trazer material bem atualizado para essa live. Mas os mitos ali da violência doméstica, nós temos alguns mitos. O primeiro deles: as mulheres apanham porque gostam ou porque provocam. Isso é um mito muito comum, né? Então, a gente sabe muito bem que quem é vítima de violência doméstica passa a maior parte do tempo tentando evitar e não procurar violência, né? Elas ficam por vezes, essas mulheres aí, falando das mulheres oprimidas, elas ficam por vezes ao lado desses cônjuges violentos, por vezes por vergonha de se separar, por vezes por questões financeiras, que o marido é o provedor, né? E por vezes porque elas não querem criar os filhos sozinha, querem que o pai esteja presente, enfim. E aí se deve ter um olhar atento com relação a isso, que aí a gente trata daquela violência testemunhal, né? É muito pior as crianças serem criadas num ambiente assim tão nocivo do que um ambiente que por vezes afastado um pouco mais do agressor, né? Porque às vezes o agressor também pode ser a mulher, né? Mas aqui no caso a gente está tratando da questão que é mais preponderante, que é o agressor homem e a mulher a oprimida, né? O outro mito que tem, que a violência doméstica só acontece em famílias de baixa renda. Isso é um mito total, isso é mentira. Não existe classe social, não existe cor, não existe religião, não existe se é baixa renda, se mora na favela, se mora na zona nobre. A violência, ela acontece com todas as mulheres, né? E por vezes até nas alta renda. Agora tu acabaste de falar aí de um caso que teve, que querendo ou não, é de uma pessoa que é bem sucedida, tem uma vida, Sim. né? Uma vida boa, né? Como se diz assim, e era vítima de violência, né? Então, e a gente E tem outras. famoso, né? E na Famoso. mídia, uma pessoa que está na mídia, né? Quer dizer, tem até uma vigilância maior em cima. Recentemente também teve aquele do outro rapaz, daquele do Nego do Borel também, que teve, que caiu nas redes também, que foi um escândalo, tu vê, é um cara Foi. super bem sucedido, né? Enfim, também praticava violência. Então não é só lá no ambiente das pessoas de baixa renda, tem na alta classe também. Outro mito que tem, é fácil identificar a mulher que apanha. Não, não é fácil, porque por vezes a gente sabe, né, que essa violência pode ser uma violência psicológica, pode ser uma violência sexual e que por vezes você não consegue identificar. A gente, como disse ali na live no início, a gente consegue identificar aquela violência física, né, que a mulher está realmente machucada, mas no geral, não. A violência doméstica não ocorre com frequência, isso é outro mito, tá? E aí nós temos os dados da Organização Mundial de Saúde e o Brasil, em 2017, ele ocupava o 5º lugar no ranking de 83 países, como o país que tem mais violência doméstica. Então, olha só, num ranking de 83 países, o nosso país estava em 5º lugar no índice de violência. Então, assim, é bastante alarmante e isso é muito preocupante, tá? Outro mito interessante é a mulher não pode denunciar a violência doméstica em qualquer delegacia. Isso é mito. Ela pode sim denunciar em qualquer delegacia a violência, né? É evidente que nós temos aquelas delegacias especializadas ao atendimento da mulher,
que é muito mais interessante que ela se direcione a esse tipo de delegacia, até porque a delegacia está toda preparada justamente para atender esse tipo de demanda. Mas em não tendo ou não sendo acessível, ela pode ir em qualquer delegacia denunciar o seu agressor, tá? Se a situação, outro mito, se a situação não fosse tão grave, elas abandonariam os agressores. E a gente fala, né, que aquela questão justamente de que por vezes essa mulher ali tem uma medo, fica paralisada com relação à agressão, ela não tem como se manter se não for o marido, enfim, então isso é um mito, tá? Em briga de marido, outro mito, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Isso é um mito, tá? Em briga de marido e mulher, sim, se mete a colher. Claro que isso a gente pode tratar aqui também, o que o síndico aí deve fazer, os condôminos, a gente sabe que tem, inclusive, projetos de lei em trâmite aí, que estão obrigando, sim, os síndicos e os condôminos de denunciarem a violência doméstica, né? Então, tá dizendo que, não, tem que meter a colher. Só que é evidente, né, Catarina, que é uma situação muito delicada, né? Você, como síndica, tá morando aí no teu prédio, começa a ouvir barulhos, você não vai lá apartar a briga, né? Ninguém tá dizendo que o síndico vai lá apartar, porque daqui a pouco imagina, é capaz do síndico apanhar, se é uma síndica, é capaz dela apanhar também, né? Mas se direcionar uma delegacia, ligar para a polícia, né? Tomar as medidas cabíveis para isso, né? Não que vá lá separar a briga, né, minha gente? Mas também, após isso, de repente chamar essa mulher para conversar, perguntar se ela precisa de alguma coisa, né? Se encaminhar, olha, nós temos aí aqui no município de Florianópolis, ONGs, nós temos institutos que tratam disso, que podem te dar esse acolhimento psicológico, enfim, os acolhimentos e os encaminhamentos que você deve fazer. De repente, isso é uma alternativa para esse síndico, né? No outro dia, tentar falar com essa mulher, né? Sim. Outro E, mito, Tars, diga. você ainda tem mais alguns mitos, mas eu queria aproveitar para incluir aqui uma pergunta que chegou da Next Auditoria Condominial, que talvez entre nos mitos ou não. A pergunta é a seguinte: a doutora acha que a bebida alcoólica é a principal influência para a violência? Olha, tem muito agressor que não bebe bebida alcoólica, não usa drogas e é agressor, né? A bebida alcoólica, ela não pode ser uma desculpa. Ah, eu estava bêbado, eu estava descontrolado, você me descontrolou. Isso não pode ser desculpa, né? E a gente sabe aí pelas estatísticas que muitos desses agressores sequer bebem e sequer usam drogas. Usam Mas é drogas. evidente que se você já tem um perfil de agressor, a bebida alcoólica, ela potencializa, né? Ela tem um poder de potencializar, por vezes, crises depressivas, por vezes, crises de euforia, por vezes, crises de agressão, né? Então, geralmente, a bebida alcoólica, ela trabalha todo com o teu psique, né? Com o teu sistema nervoso central, e ela, sim, pode, né, acentuar determinados comportamentos. Mas não é justificativa para agressão, tá? E aí também tem mais um mito que é bem interessante, que vai muito com essa situação aí. Os agressores não sabem controlar as suas emoções, né? Isso é um mito. Porque senão, por que ele não bateu no chefe dele? Por que ele não bate no colega de trabalho, né? Pô, porque querendo ou não, no trabalho, por vezes, o teu chefe te tira do sério. Mas o que faz você não bater no teu chefe, mas te justifica bater na tua esposa, na tua companheira, né? Então isso aí não, isso é bobagem de que não sabem controlar as suas emoções, né? Na verdade, é uma desculpa para lá desfarrapada que a maioria dos agressores fazem, inclusive é uma das desculpas que eles fazem no ciclo de violência que eu também quero falar com vocês. Bom, temos esses mitos aqui que eu destaco. Ah, inclusive que a Lei Maria da Penha foi feita para as mulheres se vingarem dos homens, né? Tem esse mito aí que é um absurdo, né? Foi uma lei Nossa. construída, uma lei extremamente bem redigida, que precisa ser cumprida. A mulher também tem que ter conhecimento dos termos dessa lei, né? Foi uma lei muito bem feita de uma mulher, né? Inclusive deu o nome da Maria da Penha, uma mulher que também foi uma mulher que teve uma luta incessante contra a violência. Enfim, não, ela não é para se vingar dos homens. Ninguém está se vingando de ninguém. Está simplesmente protegendo as mulheres, né? As pessoas que foram agredidas. Né? E vale a pena a gente conhecer aí o que diz essa lei.
Ah, muito bom. E você citou que muitas medidas, muitas leis estão surgindo que obrigam os condomínios e os condôminos, enfim, os moradores, a denunciarem violência doméstica que acontece ali no âmbito do condomínio. E isso começou a pipocar, principalmente foi ganhando força durante a pandemia, justamente porque os casos aumentaram muito, todo Mas, mundo ali dentro de casa, né? E, inclusive, tem um projeto de lei federal que está em tramitação, porque daí, quando entrar realmente ele passar e virar lei, aí já vai valer para o país inteiro essa medida aí, até poupa de que cada cidade ou cada estado tenha que fazer a sua própria legislação. sim. Aí eu queria que você comentasse um pouco a respeito disso, Tárcia, sobre esses textos, o quanto que isso contribui, o quanto que talvez precise de ajustes, porque às vezes muita gente questiona também, poxa, está colocando mais uma obrigação nas costas do síndico, e não é só para o síndico, né? É uma questão de cidadania, é uma questão que é para todas as pessoas que sabem disso denunciar. Mas eu queria que você esclarecesse um pouco e trouxesse a sua visão a respeito dessas leis e desses textos que estão surgindo. Olha, Catarina, eu acho extremamente válido esses projetos de lei, né? Porque, infelizmente, na verdade, a gente está chovendo no molhado, né? Porque a própria Lei Maria da Penha, ela já tem uma série de artigos, né? Ela é bastante completa, como eu te falei, uma lei extremamente completa com relação à violência doméstica. Mas aí, como a gente tem uma enxurrada de legislação, acaba tendo uma legislação se sobrepondo à outra. Mas, enfim, é benéfico, sim. É uma questão, quando um síndico me diz assim, poxa, mais uma atribuição para nós, eu fico pensando assim, nossa, gente, você como ser humano, tá? Eu não estou te falando como síndica, mas você, Catarina, como uma mulher, tá? Você como mulher, vamos assim, fazer uma reflexão nós aqui. Se você percebe que a tua vizinha ou você presenciou na garagem do teu prédio uma mulher ser espancada, você presenciou essa mulher, cruzou com ela ali pela área do condomínio, viu que ela estava machucada. Poxa, você simplesmente faz de conta que não viu? Você se sentiria bem fazendo isso? Essa reflexão que a gente tem que fazer, sabe? E se fosse sua filha? E se fosse uma amiga sua? E se fosse uma mãe sua, como que você iria? Você não gostaria que alguém estendesse a mão para essa pessoa? Porque às Claro. vezes as pessoas têm essa ideia de dizer, ah, vai ver que ela gosta de apanhar. Tem umas brincadeiras bobas, assim, grosseiras nesse sentido. Gente, eu não acredito que alguém goste de ser agredido. Eu não acredito que alguém ache normal a violência, né? E nem deve achar. E se essa pessoa acha isso normal, ela está muito doente. E ela precisa de ajuda, né? Então, o que que custa você ali, como mulher, né? Chega e diz assim, poxa, tá tudo bem contigo, né? Seja um pouco mais humana, né? Eu acho que a gente está muito robótico por vezes, assim, a gente passa o dia inteiro meio que robotizados. A pandemia veio para tentar ensinar a gente a fazer isso, a parar de ser tão robotizado e começar a perceber algumas situações. Só que já está tudo voltando novamente a como era antes e ninguém aprendeu nada, sabe? Então, eu me lembro, inclusive, esses dias eu estava fazendo uma reflexão. Eu gosto muito de ficar refletindo sobre a minha vida e tudo, meu dia a dia, situações que me acontecem. E eu disse, poxa, lá no início da pandemia, ano passado, eu super ouvi os passarinhos, estava aqui na sacada, ouvia eles cantando e tudo. Hoje eu já não tenho mais tempo para ficar ouvindo. Então, poxa, já estou começando a me distanciar do que eu deveria ter me aproximado. Isso é uma reflexão que a gente tem que fazer. Então, essa solidariedade, esse olhar humano, a gente precisa desenvolver isso todos os dias, né? Eu, me desculpa, eu não consigo nem virar as costas para um animal que passa fome. Tu imagina se eu presencio uma criança machucada, um idoso machucado, uma mulher sendo agredida. Eu não vou me calar, né? Não vou me calar. Isso é uma questão de integridade, é uma questão de personalidade, é uma questão de valores, entende? Então, assim, a gente precisa, já que as pessoas não desenvolvem isso naturalmente, a gente tem que criar mecanismos para que elas desenvolvam, né? Então, você, síndico ali, já que você mesmo presenciando não faz nada, vamos criar um projeto de lei que
faça você fazer alguma coisa, né? Já que você automaticamente, naturalmente não faz isso, né? Então, por isso que É. acabou servindo isso aí. E aí, né, o que eu digo assim, não é só pra cá ir lá bater no apartamento e apartar a briga, não é isso. É, numa situação como eu te relatei agora, de você cruzar, né, com alguém no teu condomínio, você como condômino, como síndico, conselheira, enfim, você perguntar, tá tudo bem, né? Às vezes essa pessoa, só de você perguntar se tá tudo bem, ela já cai no choro, né? Já fica tão sensível que essa pessoa tá, né? Ela tão carente que ela está de atenção e de uma atenção para os demais. Então, assim, pergunta se está tudo bem, né? Se ela de repente se abrir, orienta ela como é que ela deve se direcionar, né? Não é você vai lá levantar a bandeira dela dentro de casa, que por vezes ela no outro dia, e aí nós vamos fazer um gancho com o ciclo da violência, tá? Por muitas vezes a mulher sofre agressão e logo em seguida tá as mil maravilhas no casamento, tá? Então isso aí é um ciclo de agressão, que depois eu vou tratar contigo. Mas então aí você, como síndico, conselheiro, condômino, enfim, conversa com essa pessoa, orienta onde ela tem que se dirigir. Você, como síndico, pode fazer cartazes informativos, campanhas, né, condominiais, institucionais, que a gente fala assim nas empresas, alertando, né, o Disque 190, tem aquele símbolo que a gente faz do X, né, vermelho. Tem tanta campanha aí, tão linda, tão bem feita, né, tão clara, né? Inclusive, eu vi uma campanha do governo federal feita esse ano, que o rapaz estava fazendo live, né, era um menino que estava sendo agredido dentro de casa, né, que era o cenário da campanha, e ele escrevia, então, muito obrigada, pessoal, e ele estava escrevendo, meu agressor está dentro de casa. Então, muito obrigada, pessoal, pela live, estou muito feliz com vocês aqui comigo, né, o meu canal está aberto para todo mundo, e ali estava escrito o que ele precisava. Era uma campanha muito legal, que foi muito É. interessante, né, E, alertando e a, das formas como você pode dar voz, né, para o que está acontecendo com você. e a gente, aqui do Síndico Net, além da matéria que a gente publicou e atualizou há 2, 3 semanas sobre o assunto, a gente também produziu alguns materiais justamente para apoiar o síndico nessas campanhas. Então, nós temos cartazes, a gente também tem um banner para o WhatsApp, para redes sociais. Que Então, legal. são gestos simples, mas que podem surtir um efeito gigante, porque você distribui ali, explica o que que é a violência, como você explicou super bem para a gente. Então, às vezes, um cartaz ali que tem essas informações é uma maneira de educar as pessoas. Então, quem tem dúvida em relação a isso, a questão dos mitos também, né? O que que é, o que que não é, você já traz ali um esclarecimento e já estimula as pessoas para ação. Porque enquanto está ali tudo muito quieto, as pessoas vão deixando, É, fica aquele e, status quo. e tu sabe, Catarina, que até para o agressor, ele vai dizer, nossa, esse condomínio está se movimentando aqui em campanha contra a agressão, contra a violência doméstica. Até ele, porque malandro é malandro, né? Ele vai abrir o olho, olha, já estão de olho aqui, né? Vou me manter um pouco mais na gaiola, que nem eu digo, vou ficar um pouco mais aqui na gaiola, quieto, né? Porque eu já percebi que a síndica aqui, ela é bem metida, a justiceira, né? Mais ou menos isso. Né? E eu gosto de falar com a É, palavra justiceira, porque eu sou uma das justiceiras do Brasil Me Too, que é uma organização não governamental que visa esclarecer os direitos dessas mulheres, né? Essas mulheres, aqui nós estamos falando, nós somos mulheres esclarecidas, né? O nosso público, a sua totalidade, é um público esclarecido, mas a gente não pode esquecer que tem muita mulher que está nas sombras, né? Nas sombras, literalmente, ela não sequer sabe seus direitos, sequer sabe o que tem que fazer. Para ela é natural aquilo ali, é o normal aquilo ali. Então, assim, a acha gente que está condenada, né, a exatamente viver com aquele fardo e que não tem uma solução. Então, às vezes, uma campanha dessa, um cartaz que você distribui, das luz. você já está exatamente, esclarece, educa e abre os olhos também. Então, para a pessoa, às vezes, ela se enxerga, se identifica e, quem sabe, traz uma mudança. É. E você trouxe os dados dessas instituições, e eu queria compartilhar também aqui um dado de uma pesquisa que o Síndico Net fez no ano passado, que era sobre condomínios e Covid-19. Nós fizemos em julho de 2020, faz exatamente um ano.
e dos mais de 2.000 síndicos que participaram da nossa pesquisa, 17,63% afirmaram que os seus condomínios foram acometidos por problemas relacionados à saúde mental ou comportamental dos moradores. E desse percentual, 23,55% apontaram casos de violência doméstica. Então, quer dizer, é um problema que realmente existe e a gente pode fazer alguma coisa a respeito. Então, a gente falou aqui sobre campanhas, falamos aqui também Banners. sobre banners, sobre denunciar mesmo. Você pode ligar para o 190, pode ligar para o 180 para fazer essa denúncia específica no caso da mulher. E aí, Tarso, eu queria que você falasse assim, quais os cuidados que se deve ter ao abordar um caso no condomínio? Então, você falou, olha, pergunta para a pessoa que você sabe ou desconfia que está sendo agredida. Que outros cuidados que se deve ter ao tratar desse assunto para não expor, para de repente não voltar contra, às vezes é um alarme falso, às vezes o síndico, poxa, mas será que está realmente acontecendo? Porque ali você pode, de repente, cair numa falsa acusação. Uma dica também que eu acho bem excelente é conversar com os teus colaboradores, né? Como eles estão aqui o dia todo no condomínio, eles sabem muito bem o que acontece. As portarias sabem bem o que acontece, né? Quando percebem o agressor entra de madrugada, cantando pneu, e aí em seguida alguém já interfona lá, falando que está tendo barulho e coisa. Os porteiros sabem mais coisas do que eles falam, né? Então é importante É, ali conversar com os teus colaboradores para perguntar se eles perceberam alguma coisa, por vezes eles estão limpando as áreas de serviço e percebem alguma situação, alguma presenciam, né, às vezes, né, por vezes alguma agressão, enfim, é bem importante assim e precisa se ter um cuidado com relação não só ao agressor, mas com relação à vítima, né? Essa pessoa já está passando por tanta coisa, né? Expô-la é uma coisa muito complicada, né? Eu acho que a abordagem pessoal ali, conversar, perguntar se a pessoa não quer conversar, ligar para tomar um café, né? Mandar um WhatsApp, oi vizinha, tudo bem? Como é que vai? Tá tudo certo? Acho que esse tipo de abordagem, assim, ver se a pessoa vai se abrir, né? Também tem isso que a pessoa por vezes não quer se abrir, vai tomar as medidas cabíveis, enfim. Mas eu acho que vale a pena, assim, como ser humano, você fazer essa abordagem, conversar com os seus colaboradores, tentar investigar um pouco mais, mas tomar o cuidado de não expor essa pessoa, tá? Muito cuidado, não vai colocar lá, olha, pessoal, aqui na Assembleia, a gente está sabendo que o apartamento 504 estão quebrando o pau na madrugada, a mulher já apareceu pois toda é. machucada, o cara também está sempre bêbado. Ah, pelo amor de Deus, gente, aí vocês vão criar uma situação que Perder a além mão, de né? criar um dano moral, inclusive, né? Inclusive, e totalmente desnecessário, porque você não vai resolver a situação. Não é assim que você vai resolver. Também não precisa ter alteração de convenção ou regimento dizendo que violência o condomínio repudia a violência. Isso nós já temos a lei, né? Então temos ali já temos leis suficientes, né, que repudiam a violência doméstica. Não é necessário fazer uma adequação na convenção do condomínio. Tem gente que diz, preciso colocar que é proibido violentar alguém dentro de casa. Não, isso não precisa fazer. Isso a gente já tem uma lei que assegura isso, é desnecessário. Mas não expõe essas pessoas porque, além de ser desnecessário, é ineficaz. Não vai adiantar nada. Tá, Faça, então manter o faça aquilo sigilo, né? ali. Faça aquilo ali de conversar, tentar abordar, tentar encaminhar essa pessoa a alguém, daqui a pouco passar o contato de algum advogado, de alguma defensoria, enfim, ou conselho tutelar, esse tipo, quando se tratar de criança, né? Esse tipo de coisa. Agora, expor não é necessário. Tá. E aí, como que faz para diferenciar o que é uma discussão de uma agressão? Quais são as dicas ou orientações para que haja esse cuidado também na hora de apurar ali uma possível violência? Catarina, a violência, geralmente ela é reiterada, né? E então, ela tem ciclos, né? Por exemplo, começa com aquela tensão, tá? Depois nós temos o ato da violência. E depois nós temos a lua de mel, né?
Então a gente sabe que é assim que funciona. O ciclo chamado ciclo da lua de mel. Então, por exemplo, briga de casal, de marido e mulher. Tem aquele momento da tensão, o ato da violência e a lua de mel que o casamento até melhora. Né? Porque então, tá todo maravilha, ele promete mil coisas, enfim, tudo isso é um ciclo ilusório, né? É um ciclo de violência, ele tem que ocorrer dessa forma, ele ocorre geralmente dessa forma. Então, faz, tem agressão e aí depois vira as mil maravilhas. E aí, por vezes, que pode ter um problema no condomínio. Por quê? Porque o síndico presenciou aqueles momentos ali, percebeu, né, barulhos, enfim, inclusive até às vezes chamando polícia, a mulher chamando a polícia, coisa e tal. E aí deu uma semana, estão as mil lobbies, né? Então é muito complicado isso. A abordagem, ela tem que ir até determinado período, né? Até ali. Depois é com a vítima, né? Infelizmente, tem que ela tem que se dirigir a uma delegacia, a fazer um boletim de ocorrência, né? Por parte do síndico, ele pode chamar a polícia, ele pode denunciar esse tipo de violência ali no condomínio dele, mas também é até aí, né? Aí depois já vai mediante uma representação dela, enfim. E até é muito interessante falar isso, porque o STJ, ele teve umas decisões já deles no seguinte sentido: elas mesmo desistindo, eles deram seguimento na ação. Isso é importante, porque acontece muito. Eu, quando era época de estagiária de direito, eu fiz estágio na prefeitura municipal, né? Onde atendia as pessoas mais pobres, assim, né? De classe baixa. E aí tinha muita violência, né? Basicamente era violência doméstica. E a gente fazia toda a ocorrência, fazia todo o trâmite do processo, dava 2, 3 dias, ela ia lá para retirar a queixa. Porque já Nossa, voltaram, porque se reataram, porque fizeram as pazes. E é isso aí agora, né? O STJ já se posicionou no sentido de que não, continua correndo a ação, em alguns determinados casos, né? Mesmo ela desistindo. Então é isso aí para mostrar mesmo que é para se cumprir da lei, né? E que violência não admite ser reiterada, né? Você tem que parar com a violência, com aquele ciclo de violência. Mas muito bom. eu vi que tem uma Entraram aqui duas perguntas. é, Antes da gente entrar, eu só queria completar isso que você falou sobre o ciclo da lua de mel e da agressão e tal. Eu lembro de um caso que aconteceu no condomínio que uma amiga minha morava uma época, que a vizinha de acho que 2 andares para baixo do dela sofria violência doméstica, um casal jovem, e teve uma vez que ela gritou pedindo socorro. E aí a minha amiga escutou, o marido dela também. Ela imediatamente interfonou para a portaria para pedir para o zelador, alguém ir para ajudar. Ligaram para a polícia e ela e o marido desceram para acudir. Eles escutaram, sabiam de qual era o andar. A polícia chegou. No que a polícia chegou, ela falou: Ah, não, era só, não, foi só uma discussão e tá tudo bem. E isso aconteceu depois, ela soube pelos funcionários, que até você falou, os funcionários são os que mais acabam sabendo de tudo, né? Eles falaram, nesse apartamento é sempre assim, vira e mexe, acontece, pede socorro, depois diz que tá tudo bem e fica nesse ciclo constante. uhum. Então é É o muito difícil, chamado, né? é o que eu te falei, né, Catarina, é o ciclo da violência, né? Ele entra numa rotatividade que começa a ser natural isso aí, né? Então tem daqui a 2, 3 dias quebra o pau de novo na unidade, e aí depois então, o amor voltou, e é complicado, né? Porque isso aí, poxa, isso gera um transtorno, gera um constrangimento para quem mora do lado, para quem mora embaixo, em cima, que ouve, Sim. nossa, é extremamente desagradável, né? Eu, graças a Deus, nunca passei isso aqui no meu condomínio, mas eu tenho muita gente que passa por isso. E é extremamente danoso você acordar de madrugada com esse tipo de coisa. Você não tem isso no teu ambiente, mas tem que presenciar no ambiente de outra pessoa, né? Então, É. aí, cabe... Oi. E aí você denuncia, vem a polícia, mas aí acaba não resolvendo. Então é bem interessante isso que você falou de que as esferas aí elas estão indo atrás, estão indo em frente para não arquivar, para não deixar de lado, para realmente a apuração e a punição ali ser realmente efetiva, né?
E aí, duas perguntas que entraram aqui, que eu acho que deve ter sido essas que você viu. A Gabi Lázaro pergunta: o condomínio pode vetar a entrada do agressor? Pode. E uma outra pergunta relacionada a isso também, que é do condomínio Uruguaiana. Uhum. O que fazer quando a pessoa agredida proíbe a entrada do agressor e e logo em seguida libera a entrada novamente? Bom, aí assim, ó, o que eu sugiro nesses casos, né? Pode sim ser proibida a entrada do agressor se o condomínio for notificado, né? For informado via os aplicativos que tem de comunicação, via escrita, enfim, não vou dizer ofício, que é uma coisa muito formal, mas eu tenho o WhatsApp da síndica, eu mando para ela, olha, estou sofrendo violência doméstica, o meu marido não mora mais aqui, eu não quero mais que ele entre aqui, por gentileza, passe a informação para a portaria. Aí sim, você detendo essa informação, você faz o encaminhamento, né? O que não pode acontecer é, eu te informei, Catarina, você é minha síndica, tá? Eu te informei, Catarina, olha, pelo WhatsApp lá, ou pelo aplicativo do condomínio, Catarina, a partir de amanhã, a partir de hoje, fulano não entra mais aqui. A Catarina não deu bola, não avisou, o fulano entrou e veio e deu um escândalo, ou brigaram, ou por vezes até pode acontecer um homicídio, né? Então, assim, aí o condomínio está trazendo uma situação que ele poderia ter evitado, entende? Porque aí vai ter provas de que eu havia avisado, né? A síndica, a portaria, o sistema de segurança de que aquela pessoa não poderia entrar, aquela pessoa entrou e me matou. Né? Então aí você vai trazer um problema gigantesco para a tua vida. Então você tendo ciência por escrito, tudo por escrito, tá, gente? Tudo, pede tudo por escrito, porque ao mesmo tempo que você tem de ligar para alguém, você tem de escrever, tá? Então escreve, olha, porque aí você tem prova, entendeu? Olha, nós fomos informados, né? Nós somos aqui a administração do conjunto todo, né? Então aqui nós somos informados que o fulaninho de tal não pode entrar. E aí você vai lá e bloqueia, mas aí você tem uma prova disso aí, né? Não você vai deliberar ali, sim, de cara, não vou com a cara daquele namorado da fulana, então não vou mais deixar entrar. Não, não é por aí. Mas você tendo ciência, você tem que comunicar imediatamente a portaria, o sistema de portaria remoto, o sistema de portaria humana, enfim, o que for, para bloquear a entrada daquele cidadão, daquele agressor nas dependências do condomínio, tá? Porque se acontecer alguma coisa, você sim vai ter um problemão pela frente. E precisa anexar um boletim de ocorrência ou algo formal, Não precisa oficial? anexar para todo mundo ver, mas se ela fizer um boletim de ocorrência, é interessante que ela repasse para você, como síndica, né? Não vai deixar ali no grupo de WhatsApp o boletim de ocorrência. Mas é bom que se tiver um boletim de ocorrência, junta, né, na mensagem direcionada à síndica, não precisa direcionar ao conselho também, somente à síndica, porque como é uma situação muito particular, muito delicada, envolve muitos sentimentos, quanto menos pessoas ficarem sabendo, né? Porque senão fica muita fofoca também, né? Ah, porque fulana tá apanhando do marido, Beltrana tá não sei o quê. Isso é muito desagradável, né? E isso as pessoas têm essa indelicadeza de cometerem, né? Então, direciona ali para a síndica, ela que vai resolver, ela que vai avisar a portaria, ela que vai avisar os colaboradores, enfim, ela que vai tomar as medidas. Mas se você tiver o BO, já passa junto. E o BO é evidente que tem que fazer, né? Isso aí é condição sine qua non para qualquer coisa. Você foi agredida, você foi moralmente agredida, patrimonialmente agredida, enfim, sexualmente agredida, você tem que sim fazer um boletim de ocorrência, tem que ir numa delegacia especializada da mulher e tem que falar, né? A mulherada tem que começar a falar, foi agredida, tem que falar, não tenha medo. Tá. E aí, aquela pergunta complementar, né? A pessoa solicitou ali que a entrada do agressor fosse proibida, mas em seguida libera a entrada novamente. Como é que faz? Não tem muito o que fazer também, né? Tem, ela liberou, deixa entrar. Não tem o que fazer. Ela está autorizando, quem solicitou o bloqueio, ela mesma está autorizando. Né? O que não dá é outra pessoa autorizar por ela, né? Então, mas ela está autorizando. Não tem, gente, não tem o que fazer, porque aí é que eu digo assim, a gente só ajuda quem quer se ajudar, né, Catarina? Também não tem como, É. né? Você não tem como pegar a pessoa, botar no colo e dizer o que ela tem que fazer, né? Você instrui, você orienta. A gente ali no Justiceiras também tem muitos casos, tá? Que às vezes parece que a pessoa quer que a gente pegue ela no colo ou a gente vá lá fazer o BO por ela.
Não é assim. Fazer Né? tudo, né? Daí Você tem tem que uma parte ser, ali de olha, responsabilidade, né? olha, você tem que ser muito mulher para denunciar, sabe? Então, todo mundo fala, ai, tem que ser muito homem para isso, mas aqui tem que ser muito mulher para denunciar. Tem que ser corajosa, sabe? Sobreviver exige força, exige coragem, né? E a gente precisa ter coragem, sim, de denunciar. A agressão seja praticada contra quem for ou por quem for, tem que denunciar, né? Então, mas você tem que fazer esse caminho, né? Você tem que se ajudar, né? Você tem que ir lá. A gente aqui ajuda, auxilia, mostra o caminho, fala que tem legislação que te protege, fala que existem instituições, organizações não governamentais que te auxiliam, que te encaminham, né? Para te auxiliar, instituições psicológicas também para fazer um tratamento psicológico, enfim, mas a pessoa precisa querer, né? E o Diogo Vilela, ele até comentou o seguinte, que essa semana aconteceu bem no meu condomínio. A mulher liberou a entrada do marido e ele agrediu e foi necessário acionar a PM. Então, são E assim, situações aí já que não recorrentes, teria, né? se é uma situação muito corriqueira, né? Daqui a pouco o próprio síndico pode representar um boletim de ocorrência, né, na delegacia, falando que tem percebido casos reiterados de violência na unidade e tal, que inclusive provavelmente já deve ter algum BO contra essa pessoa, né? E aí pedir, inclusive, lá na própria polícia uma orientação, olha, daqui para frente, como é que eu procedo, como é que eu faço, né? Mas o próprio síndico pode fazer um boletim de ocorrências, né? Que ele está percebendo que aquilo ali toda semana não é uma briga pontual, assim, porque por vezes os relacionamentos há alguns desentendimentos, né? É normal, as pessoas convivem, elas têm desentendimentos. Claro que não culminando a agressão, isso não é normal, isso é anormal. Mas existem Uhum, discussões um pouco mais acaloradas, né? Os condomínios também têm a separação de uma unidade para outra é mínima, né? Você consegue ouvir até é, a televisão por vezes do vizinho. Então, tu está falando pois um pouco é. mais alto, acaba parecendo uma coisa. Mas isso a Uma gente briga, né? isso é bem diferente de uma briga de uma mulher pedindo socorro na madrugada, da polícia vir, da mulher no outro dia toda machucada, enfim. Aí cabe até o síndico ir se dirigir a uma delegacia, né, e fazer uma ocorrência que está tendo, sim, violência, até para não incidir numa omissão de socorro, né? Porque sabendo daquilo ali, né, não fez nada. Então vai lá e faz uma ocorrência, pode pedir para não se identificar, né? Inclusive para não ter uma Uhum. perseguição daquele agressor, e pedir que faça uma averiguação, dê um encaminhamento daquilo ali, porque vai chamar o agressor e o oprimida e vão dar seguimento a isso aí. E aí a Gabi Lázaro, ela traz aqui uma outra pergunta. Você acha que seria uma boa campanha fazer um código interno para aquela pessoa denunciar a violência de forma discreta, Gabi, como são usados em alguns bares? Então, às vezes tem Gabi, uma é Gabi, né? palavra-chave. É Gabi, É, né? Então, Gabi, Gabi. bem pertinente, assim, tu sabes que eu sou uma defensora de que quanto mais informação, melhor, tá? Então, seria interessante nem que você fizesse um passo a passo, né? Em casos de violência, faça tal coisa, a violência permaneceu, proceda de tal forma, faça um passo a passo de como que sofri violência agora. Pode ser uma provocação desse sentido, né? Uma imagem, assim, de uma pessoa, não precisa ter rosto, enfim. Sofri violência, o que devo fazer? É uma provocação, né? Obriga a pessoa a abrir aquilo ali. Não vou abrir para ver o que está escrito ali. Porque, infelizmente, a gente conhece, não tem, eu duvido que a gente não conheça alguém que tenha sofrido violência, né? Violência doméstica. Infelizmente, eu conheço pessoas que sofreram violência doméstica, né? Então, enfim, é uma coisa tá tão forte isso na nossa sociedade, tão inserido, né? Então, acho que vale a pena fazer, sim, um informativo, um meio educacional. Essa matéria, Catarina, de violência doméstica, violência contra a mulher, violência contra gênero, deveria ser inserida nos nossos colégios, sabe? Nas nossas formações lá no início, nessas meninas, né? Já que nós temos aqui um índice de violência enorme com meninas acima de 16 anos. Então, assim, para essas meninas entenderem que aquilo ali não é amor, aquilo ali não é paixão, aquilo ali é violência, né? Saber diferenciar. Os meninos também, para verem que como que a lei age, né? Elucidando, trazendo casos, eu acho super pertinente os nossos bancos escolares tratarem sobre a violência doméstica, a violência contra a criança, contra os animais, contra idosos, contra os gêneros.
Enfim, é muito importante ter essa cadeira violência, porque é um tema que é diariamente debatido e sofrido por muitas pessoas. A gente falou aqui bastante sobre a violência contra mulheres, mas você também citou contra crianças e também contra idosos. Existe alguma outra orientação em relação a essas outras situações que É, também são violência doméstica? crianças, né? Crianças, eu nem iria no conselho tutelar, sabe? Se eu fosse dizer assim, onde por onde você se dirigiria com uma violência contra a criança, conselho tutelar? Não iria, eu iria direto ao Ministério Público, né? Que é um órgão que é bem mais equipado, né? A gente sabe aí que os nossos conselhos tutelares têm cidades que nem conselho tutelar tem, né? Se tem é um conselheiro tutelar, é todo despreparado, enfim. Mas infelizmente isso é uma realidade da nossa polícia, né? Ela é muito despreparada, tanto de equipamentos quanto de pessoal, enfim, uma série de questões sociais que envolvem. Mas eu iria no Ministério Público, né? No Centro de Apoio de Defesa das Crianças e Adolescentes, né? Que tem centros de apoio específico que a gente tem dentro do Ministério Público. Eu trabalhei durante 5 anos no MP, mas eu trabalhava no Centro de Apoio de Meio Ambiente. Mas existe de Ah, proteção à criança, adolescente, idoso, existe contra a proteção da mulher, né, contra a violência da mulher. Então vale a pena se dirigir diretamente ao Ministério Público para levantar essa situação e dar o encaminhamento correto. Também pode se dirigir a uma delegacia de polícia, fazer um boletim de ocorrência, né? O idoso, nós também temos o Disque 100, que fala para proteção do violência contra o idoso, né? Também temos esse Disque 100 aí que vale a pena acionar, assim como temos o 180, né, de violência doméstica, enfim, temos bastante órgãos, né, que possam nos assessorar nesse sentido. O que não podemos é permanecer silentes, né, com relação a essas uhum. situações. Isso é inadmissível. Eu não consigo conceber você presenciar, saber, ter acesso, ver, né, uma violência e não fazer nada. Isso é inadmissível. Isso é o mínimo de um ser humano, é estender a mão e ajudar outro. Depois, se ele quiser ser ajudado ou não, é outra coisa, mas você tem que fazer o seu papel. Sim. E aí, voltando à questão de agressão nos condomínios, a Maiara Prado, ela mandou aqui uma pergunta, eu vou Ai, colocar aqui Maiara, para querida. gente. O que fazer quando tem conhecimento que a mulher é agredida, vive em uma relação abusiva, mas não tem outras testemunhas, não tem flagrante, ela não pede ajuda. Então, o que fazer quando se tem esse conhecimento? A mulher é agredida, vive uma relação abusiva, mas não tem flagrante e ela também não pede ajuda. Você, como eu falei anteriormente, o síndico pode registrar a ocorrência com relação a isso, né? De que está tendo conhecimento de que uma mulher tem sido agredida, que a unidade tal tem sofrido, a mulher que reside na unidade tal tem sofrido agressão, né? Pode procurar, inclusive, as instituições de proteção à mulher. Tem, tem vários mecanismos que pode procurar o Ministério Público. Enfim, vale a pena, sim, denunciar isso aí, dar o encaminhamento disso aí, mesmo que a mulher não queira, né? Você pode levantar essa situação para encaminhar para os órgãos. O que não dá é você, pelo menos pode ser que tenham pessoas que tenham contrárias à minha ideia, mas o que não dá é você ir lá bater no apartamento e se meter numa situação que não te diz respeito, né? Quando você for procurar ajuda, você dá a ajuda que é necessária, você percebeu que está acontecendo a violência, você vai lá e encaminha isso. Se a pessoa não quiser encaminhar, você está percebendo, pô, todos os dias estão tentando agressões, a mulher toda machucada, poxa, você vai lá fazer alguma coisa, né? Na delegacia, no órgão, né? Mas não você ir lá se meter, né? Essa situação toda. É. Aí tem uma outra pessoa aqui, Ruivice da Sami. Ela falou que no condomínio dela ela não tem certeza de que tem um caso. Quer ver, ó? Como sou moradora nova no condomínio, fico totalmente perdida e rendida, sem saber o que exatamente acontece e por que ninguém faz nada. Parece ser algo com uma idosa. Ela disse aqui que ela tem dúvida, ela não sabe exatamente o que acontece e nenhum outro morador reclamou ou comentou sobre o caso, que ela ficou, o que, pelo que ela escutou, é com uma idosa. Diz que Então, acho que é 100. isso que você falou, né? Diz que Diz que 100, né? 100. Diz que 100.
Tá Se, certo. se encontrar essa pessoa idosa, né? Ou por vezes pode até, não sei se você for a síndica, né? Essa pessoa idosa é a tua condômina. De repente faz um bolinho, vai lá visitar, olha, eu trouxe uma fatia de bolo para a senhora, né? E aí você consegue tirar ali, né? Dar uma olhada, conseguir identificar se está acontecendo isso. Bate ali na porta, olha, eu vim trazer um bolo para a senhora, né? Acho que é uma forma de você se aproximar. E aí você entra, né? Entrega. Eu tô dando uma sugestão, né, gente? Pelo amor de Deus. Você entra, entrega e percebe ali se essa pessoa está sendo maltratada, né? Daqui a pouco tá suja, né? Daqui a pouco tá tirada no chão, tá passando fome, sede, enfim. Pois é. A violência, ela tem tantas faces, né? E é tão danosa, né? Que a gente, por vezes, nem imagina o que essas pessoas passam, né? Mas, assim, vale a pena ir lá visitar, levar uma bolachinha, né? Porque um chazinho, uma bolachinha, e me trazer para a senhora, e você consegue ver se aquele ambiente é um ambiente limpo, tá? Porque, por vezes, quando se trata de violência de idoso, o idoso está tirado no chão, tá sujo, né? Enfim, é uma série de situação. E aí, olha, minha amiga, liga diz que sim, tá? Muito bom. O advogado de condomínio, ele falou, ele é do Ceará, e ele diz que lá tem uma lei estadual que obriga o síndico Sim, a meter a colher, né? Enfim, sim, ele falou. Mas ele pergunta, nacionalmente, apenas projeto de lei, correto? Sim, o projeto de lei ainda está em em tramitação, trâmite. né? É. Mas os estados, Pernambuco, Distrito Federal, Rondônia, aliás, diga-se de passagem, Rondônia é o ranking da violência doméstica. Depois vem o estado do Paraná, Ceará, Minas, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Amazonas, todos esses têm lei estadual que obrigam o síndico, né, a relatar casos de violência doméstica, inclusive sob pena de destituição, né? Olha só. Caso for comprovado que ele tinha ciência, aí, Catarina, vem aquilo ali que a gente falou da mensagem, né? Que você recebeu a mensagem da mulher dizendo que não era mais para aquele agressor entrar no Entrar. condomínio e você não fez nada, né? Então, isso aí é uma comprovação de que você foi omissa, né? Com relação a isso. É Uhum. isso sim, né? Tem que dar uma olhada nas leis de cada estado, cada uma é diferente da outra, mas pode sim causar destituição desse síndico. Tá. E aí, no caso de omissão, Tárcia, quais que são as penalidades? Você falou aqui um pouco, né? A pessoa pediu para impedir a entrada da pessoa, aí você não deu ouvidos, é, quer dizer, aí podem vir em cima, mas num caso assim que todo mundo estava sabendo, ninguém Aí, denunciou, por e aí exemplo, vão apurar. aí tu tem aquele caso da omissão de socorro, né? Porque, na verdade, se aconteceu isso aí, aconteceu algum fato danoso ou até um homicídio, você foi omisso com relação àquilo ali, você vai sofrer as penas da lei do Código Penal. Você sabia que aquilo ali poderia acontecer, aquela mulher te mandou mensagem dizendo que não era para aquele agressor entrar no condomínio, tu simplesmente não deu bola, não deu o bloqueio da entrada dele, ele entrou e matou ela. Sim, vai ser omisso, vai responder, claro, ninguém vai para cadeia, né? Não estou dizendo que vai para cadeia, mas vai se incomodar. Vai se incomodar, porque é que nem quando você atropela alguém e é omisso e vai embora, né? Deixa a pessoa ali que não presta socorro. Então, sim, vai se incomodar aos rigores da pena da legislação penal. Tá certo. Bem, pessoal, estamos aqui chegando ao final de mais uma live do Síndico Net. Tárcia, quais são as suas considerações, o seu recado final aqui para a nossa audiência? Bom, Catarina, muito obrigada por me convidar para fazer essa live. É um tema delicado. Eu tenho percebido, inclusive, nas minhas redes sociais. Geralmente eu posto muita coisa de condomínio, né? No geral, as questões de compliance que eu trato, a Lei Geral de Proteção de Dados, enfim. Mas eu sempre estou dando uma pincelada na questão do empoderamento da mulher, do empoderamento pessoal, não só da mulher, mas o empoderamento pessoal, né? Onde eu provoco ali os meus seguidores para irem atrás dos seus objetivos, né? Lutarem, né? Não se deixarem abater, fazerem valer os seus direitos, né? Eu prego muito também que o conhecimento liberta. Você precisa ter ciência dos seus direitos, por vezes para se libertar de algumas situações, né? Por isso que eu faço esse trabalho aí diariamente. E quando eu posto situações, como foi o último post, onde eu tô a foto toda preto e branco, com X vermelho, destacado bem vermelho, eu tive, por incrível que pareça, muitos directs de muitas mulheres pedindo para tratar sobre o tema.
inclusive algumas, né, se abrindo, relatando casos que sofrem de violência. Então, isso me choca muito, né? E aí, agradeço muito essa live, porque me permite eu tratar desse assunto, fazer um bate-papo aí informal, né, trazendo conhecimento. E isso é muito gratificante, né? Porque eu acredito que quanto mais conhecimento a gente leva para essas pessoas, mais liberdade a gente garante a elas, né? Então, essa é a minha atividade, a minha função, sempre foi o meu propósito aqui do Instagram. E aí eu fico muito feliz de debater isso aí. Eu chamo essa violência, né? A ONU também chama de epidemia das sombras, né? Então ela é tão silenciosa, é uma violência tão silenciosa, porque a gente às vezes só imagina aquela violência física, que é onde você realmente está machucada, mas é uma violência em outras esferas, né? E ninguém merece passar por isso, né? Nenhuma mulher, nenhum homem, nenhuma criança, nenhum adolescente, nenhum animal, né? Merece passar por violência. A violência é a parte mais sombria do ser humano, né? Todos nós somos violentos, só nós não porque a violência é muito interessante, né? Porque a palavra vem do latim vis, que é força, né? Mas a violência ela é a força que saiu da medida, né? Ela passou do limite, né? E aí por isso vem essa palavra violência, né? Porque mais do latim vis que é força, né? Então vamos medir, né, essa nossa força e não transformá-la nossa força, né, de trabalho, nossa força de do amor pelas nossas famílias em violência, né? Vamos maneirar isso aí. Vamos sim não ficarmos quietos diante dessas situações, vamos meter a boca sim quando tiver que meter, né? Eu sempre digo assim, se querem alguém para comprar a tua briga, pode me chamar que eu compro briga sim, porque eu não me calo diante disso e eu espero que as mulheres também sejam bastante solidárias com as outras mulheres, né? Que elas consigam se colocar no lugar dessas mulheres e não só julgarem e dizer, ah, ela tá com ele, ela tem que aguentar, porque isso, porque aquilo, porque ele também dar uma vida boa para ela, isso nada justifica violência, tá, gente? Nada justifica violência. É esse o recado que eu quero deixar para vocês. Basta, ó, basta de violência, ó, o X, tá? Muito bom. Tarsa, muito obrigada pela sua colaboração, por todo esse conteúdo, essa informação que você trouxe, o esclarecimento das dúvidas aqui da nossa audiência. Para o pessoal que quiser ver um material que nós temos no SíndicoNet, entra lá no nosso portal, na busca vocês digitam violência doméstica e vocês vão cair na nossa matéria super completa. A gente tem ali uma parte que cita todas as leis que já estão Legal. em vigor, projeto de lei e esse também orientações sobre como tratar dessa questão no âmbito condominial. E também tem esses materiais que eu citei, tem cartazes, tem o banner para o WhatsApp para vocês fazerem um download gratuito e fazer essas campanhas dentro dos seus condomínios e espalharem, disseminarem essa informação para todo mundo. E é isso, gente. Muito obrigada pela participação de cada um de vocês e até uma próxima live. Tchau, tchau. Boa Tchau, um noite. abraço. Boa noite para todo mundo.